Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai direto ao ponto para desenhar aquele roteiro prático, o passo a passo definitivo para você, jovem profissional, que quer blindar o próprio futuro financeiro. Porque, vamos falar a verdade, existe uma forma muito mais inteligente de evitar depender exclusivamente da previdência do governo. E a resposta está em construir um patrimônio sólido que gera renda de verdade. Vamos explorar juntos uma estratégia super clara e altamente eficaz para garantir a sua liberdade lá na frente. Sabe aquela ideia de que ter um salário alto hoje já é garantia automática de um estilo de vida confortável daqui a 30 ou 40 anos? Pois é, muita gente no auge da carreira cai nessa armadilha. Mas será que isso se sustenta na prática? Quando a gente olha para os números, a realidade bate na porta e o cenário é bem diferente. Tem um perigo gigante escondido nessa suposição e é absolutamente crucial entender onde está esse risco para não ser pego de surpresa no futuro. Para chegar lá, o nosso itinerário hoje é bem direto. Vamos passar pela previdência oficial versus renda passiva, entender um conceito por trás disso, a entrada no consórcio, os segredos da locação estratégica, como fazer a expansão da carteira e para fechar uma linha do tempo progressiva supervisual. Bom, então vamos mergulhar direto no nosso primeiro ponto, o grande dilema entre a previdência oficial e a renda passiva. Olha só o que acontece na prática, e é um erro financeiro gigantesco e super silencioso. Pessoas que passam décadas trabalhando e construindo um padrão de vida elevado costumam sofrer um choque brutal na hora de se aposentar. Sabe por quê? Porque o benefício do INSS tem um teto absoluto. Imagina só, alguém ganhando, digamos, R$ 15.000 por mês hoje. Mesmo contribuindo no limite máximo a vida inteira, na hora de aposentar, essa renda despenca lá para o teto do governo, que fica em torno de R$ 8 ou R$ 9.000. É quase metade da renda que simplesmente some, e a gente sabe que as despesas quase nunca caem nessa mesma proporção, né? Colocando as coisas lado a lado, a diferença é gritante. De um lado, a Previdência Oficial te entrega o risco de regras mudando o tempo todo, um teto de ganhos e aquela dependência total do Estado. Do outro lado, a gente tem a estratégia de renda passiva com imóveis. Aqui, os aluguéis não têm teto limitador, eles acompanham a inflação e garantem que o seu estilo de vida seja mantido. Basicamente, é a escolha entre viver cheio de restrições ou alcançar a verdadeira independência financeira. O que nos leva perfeitamente ao nosso segundo tópico, o conceito da aposentadoria imobiliária. Aposentadoria imobiliária nada mais é do que você acumular de forma programada ativos reais. Em vez de jogar o seu futuro na mão de terceiros, você constrói uma carteira de imóveis que vão girar aluguel. É patrimônio palpável trabalhando sozinho mês após mês. E olha que incrível, além de proteger o seu poder de compra, essa estratégia monta uma blindagem familiar super forte. É uma segurança financeira real, uma herança para as próximas gerações, algo que o sistema tradicional simplesmente nunca vai te dar. Legal! Mas como tirar isso do papel? Vamos para o passo 3, a entrada no seu primeiro consórcio. Para quem está começando agora do zero e não quer torrar a renda com juros absurdos de banco, a saída ideal é o consórcio imobiliário. Não tem aquele juro bancário pesado, não exige uma entrada gigantesca, exige só disciplina. Você começa com uma carta de crédito e parcelas que cabem no seu bolso hoje. E aqui vai uma dica de ouro, direto das nossas fontes. Use o seu FGTS. Pegar aquele saldo acumulado e dar como lance é uma tática poderosíssima para acelerar a contemplação e pegar a chave do seu primeiro imóvel muito mais rápido do que você imagina. Aí chegamos ao momento mais aguardado, o passo 4, a contemplação e a locação estratégica. Ser contemplado muda o jogo e saber escolher o imóvel é o que vai ditar o ritmo da sua renda. Escolher bons locais tem vantagens óbvias. Garante que o imóvel alugue rápido e que o dinheiro entre de forma constante. E os critérios são super simples. Por exemplo, estúdios em centros urbanos são sinônimo de alta liquidez, fáceis de alugar, perfeitos para começar. Apartamentos trazem a estabilidade de famílias. Salas comerciais te dão contratos bem mais longos. E casas em bons bairros têm uma taxa de retenção altíssima. Uma escolha inteligente aqui cria aquele fluxo de caixa que você pode prever e contar com ele. E os números ilustram isso de um jeito brilhante. Assim que você aluga o imóvel, a receita começa a entrar. E adivinha, essa renda nova vai cobrir total ou parcialmente a parcela do consórcio que ainda falta pagar. Ou seja, o ativo que você acabou de comprar já começa a se pagar sozinho. É uma forma fantástica de preservar o seu capital. É fundamental entender o poder disso. Diferente do INSS, onde você tem que esperar bater lá os 65 anos para ver a cor do dinheiro, o imóvel gera receita enquanto você ainda está na sua fase ativa. E esse primeiro aluguel faz muito mais do que só pagar a parcela atual. Ele é o combustível que vai acelerar o seu próximo consórcio, liberando o fluxo de caixa para você já engatilhar o próximo imóvel.
O que nos leva ao nosso quinto ponto e o mais empolgante, a expansão da carteira imobiliária. Com aquele primeiro imóvel rodando bonitinho, a mágica começa. Vamos ver o caso prático do Carlos. Ele começou aos 30 anos, bem metódico, com a meta de comprar só 4 imóveis de R$400 mil cada um ao longo de 30 anos. O resultado no final? Um patrimônio acumulado espetacular de R$1.600.000. E olha que isso nem conta a valorização natural desses imóveis com o passar do tempo. É literalmente um plano milionário construído através de parcelas acessíveis. E o grande segredo, o motor dessa expansão toda, é o reinvestimento. Aquela renda passiva que entra todo mês não é para você gastar logo de cara. Você direciona ela de forma inteligente para novos consórcios. A sua carteira vai se multiplicando quase no piloto automático. Mais imóveis geram mais aluguéis que financiam ainda mais ativos. É um ciclo virtuoso de riqueza que passa a exigir cada vez menos do seu suor e do seu trabalho diário. Para amarrar tudo isso, vamos para o nosso sexto e último ponto, a nossa linha do tempo progressiva. Vamos dar uma olhada em como isso se desenrola na vida de um jovem profissional, passo a passo. Aos 30 anos, você começa o planejamento do seu primeiro consórcio. Aos 35, aquele primeiro imóvel já está pronto e gerando aluguel. Aos 45, usando a mágica do reinvestimento, um segundo imóvel já entra na carteira, duplicando a sua renda. Aos 55, com 3 ou 4 imóveis, a sua renda passiva já engoliu completamente o teto do INSS. E lá aos 65, você tem um patrimônio gigante consolidado, te entregando uma renda que só cresce. O mais fascinante de ver essa jornada estruturada assim é que, se você começa cedo, o esforço financeiro por mês que você precisa fazer é muito, muito menor. A grande sacada é usar o tempo a seu favor. E o resultado de alavancar esse tempo não são só tijolos e contratos. É paz de espírito, é ter estabilidade de verdade para curtir a vida e, claro, deixar aquele legado seguro e intocável para a sua família. Toda essa nossa análise de hoje nos traz para um ponto de decisão inevitável. Você prefere deixar o seu futuro financeiro estagnado, dependendo de regras do governo, correndo o risco de uma queda brusca de renda lá na frente? Ou prefere tomar as rédeas da sua vida agora e construir uma liberdade sem teto e sem limites? A arquitetura de uma vida verdadeiramente livre começa no exato momento em que você dá o primeiro passo. E aí, perante todos esses fatos, qual vai ser a sua escolha?